Bem, irmãos, vamos então dar início à nossa aula desta manhã, né? Quero mais uma vez dar bom dia a todos os irmãos. Espero que a semana tenha sido bênção, tenha sido uma semana de paz para todos nós. E nesta manhã nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, dentro do que nós nos propomos neste quadrimestre, né, o último quadrimestre desse ano, estudar as doutrinas alusivas referentes aí à vinda de Cristo Jesus, a sua segunda vinda, amém? Domingo passado, os irmãos que estão aqui e se lembram, nós, recordando um pouquinho, falamos da segunda vinda de Cristo propriamente, né? Nós falamos aqui deste evento, né, especial, e tratamos de dois principais pontos de vista sobre esse evento da vinda de Cristo. Se os irmãos se lembram, nós falamos como será esse evento, a natureza desse evento, né? E os dois principais pontos de vista ensinados, debatidos, né, na igreja sobre a segunda vinda de Cristo. A pergunta que eu faço é, irmãos, ficou alguma dúvida, por favor? Ficou alguma dúvida, alguma curiosidade não satisfeita, alguma coisa que você gostaria de perguntar e não perguntou? Esse é o momento da gente poder começar a aula de hoje já com, né, o nosso coração tranquilo e nossas perguntas respondidas, né? Quanto ao assunto da semana passada, durante a semana você pensou, ficou alguma dúvida dentro daquele objetivo nosso de discutir como seria a vinda de Cristo? Nós falamos lá, né, de arrebatamento, falamos de grande tribulação, falamos da vinda de Cristo dentro da perspectiva de ela ser uma vinda em duas etapas, depois dentro de uma outra perspectiva, dela ser um evento único, né? Nós discutimos alguns pontos lá, e se porventura ficou alguma dúvida, gostaria de ouvi-los. Sim? Não? Eu tenho uma coisa que eu queria, se não houver nenhuma contribuição, eu queria, antes da gente começar o conteúdo de hoje, só tentar aqui esclarecer um ponto que foi levantado no final da aula passada por um irmão, né, em separado. Ele me colocou aqui uma dúvida e eu achei oportuno a gente trazer para nós. Por isso que eu falo, às vezes a gente tem uma dúvida, ou a gente tem uma consideração, né, não é nem uma pergunta, mas um comentário, e que pode ser a dúvida de outros, né? Eu achei oportuno, né, trazer o que ele colocou aqui na nossa conversa no final da aula. Eu queria ler com você dois textos. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler dois textos, vamos esclarecer esse ponto, e depois a gente dá início então ao conteúdo propriamente dito de hoje, que é o milênio, né? Hoje nós vamos tratar do milênio, ou o reino milenar, né? E nós vamos então logo já falar disso. Mas antes, leia comigo 1 Tessalonicenses 5, verso 2. 1 Tessalonicenses 5, verso 2. Vou lembrar os irmãos que nós temos nosso microfone, temos o álcool em gel ali, para, né, lubrificar o microfone, higienizá-lo, né, para que você possa falar, contribuir com suas perguntas, participação nas leituras, amém? Então, assim que eu aqui pedir, os irmãos se prontifiquem, para a gente poder ter uma aula bem participativa. Sempre eu falo, isso não é uma pregação, é uma aula, tá bom? Eu vou ler este primeiro versículo e o segundo também. 1 Tessalonicenses 5, 2 diz o quê? Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Amém? Vocês sabem
perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Agora você vai engatar uma segunda marcha e vai lá para o versículo 4, e nós vamos ler o 4 e o 5, tá? Então lemos o 2, que fala do dia do Senhor e da sua vinda repentina, como um ladrão de noite. E aqui no verso 4, Paulo diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Deixa eu fazer uma pergunta. Os textos de 1 Tessalonicenses 5, 2 e 5, 4 e 5, eles se contradizem? Olha aí de novo. Há alguma contradição, algum conflito nesse texto? Eu queria a sua opinião. Se sim, se não. Só não vale, não sei. O que é que os irmãos acham? Sim, não. Não se contradizem? Estou vendo uma cabeça balançando assim, não. Sim, não. O que é que os irmãos acham? Também não? Será que há algum conflito aí? O que Paulo está querendo dizer? Primeiro ele fala que o dia do Senhor será como o ladrão, né? Que vem repentinamente. E aqui no outro versículo ele fala: mas esse dia não vai apanhar vocês de surpresa. Então, como fica isso? A dúvida que foi colocada a dúvida não, né? Assim, a consideração que foi colocada foi essa, de que depende, esse dia depende da pessoa para quem ele vem. Então ele não vai ser surpresa para crente, mas para outros ele vai ser surpresa. E até um posicionamento de que nós vamos saber o dia que ele virá, com uma certa antecedência. Só não se sabe quanto. Se é 1 minuto antes, se é 1 hora antes, se é 1 semana antes, se é um mês antes. Mas olhando para esse texto, a pessoa teve essa percepção, né? De que, não, pelo que está aqui, esse dia, como está aqui no segundo texto que nós lemos, né? Ele não me apanhará de surpresa como ladrão. Bom, vamos lá. É claro, meus irmãos, que a Bíblia não se contradiz. Não há conflitos. Muitas vezes até pode parecer, mas o fato real e concreto é que não há conflitos. A Bíblia não se contradiz. No primeiro texto nós temos aí o dia do Senhor vindo como um ladrão de noite. A gente sabe, né? Isso quer dizer que é um dia repentino, é algo que é uma surpresa. Essa comparação ela é usada não só por Paulo, mas o próprio Senhor Jesus usa essa comparação lá em Mateus, capítulo 24, em Lucas. Pedro, o apóstolo Pedro, também usa essa figura de linguagem para falar da vinda do dia do Senhor, essa vinda repentina, rápida, né? Essa vinda que é descrita no Novo Testamento como um relâmpago, né? Que sai do Oriente, vai do Ocidente, né? E o relâmpago viaja na velocidade da luz. Quando você viu, já foi, né? Só se você conseguir tirar uma foto, aí você congela isso e vê aqui um relâmpago. Mas se você não tirou foto e piscou o olho, você não viu mais. Acabou, já aconteceu. Pode esperar outro, né? Então esta vinda aqui, falando em abrir e fechar de olhos, é o que a Bíblia também fala, né? Usa essa figura. Será num abrir e fechar de olhos. Quando se ouvir o grito do noivo, pode correr. Aí já não tem mais tempo para se preparar. Quando o noivo chegar, a porta é fechada imediatamente, ninguém mais pode entrar. Esse é o dia do Senhor. É assim, é rápido. Agora, quando a gente vai para o outro texto, que fala que o dia do Senhor
não apanhará os verdadeiros crentes de surpresa, né? Não vai ser uma surpresa para os verdadeiros crentes. A mim me parece, e aí eu, né, também quero ouvir os irmãos, que o texto não está falando que nós vamos saber qual é o dia e quando é o dia. Esse é o ponto que a gente precisa deixar claro, né? O texto não quer dizer isso. O texto só quer dizer que você não vai ser apanhado de surpresa, porque você vai estar o quê? Preparado, né? Isto é, se você, se eu, se nós formos verdadeiros crentes, se nós formos vigilantes, se nós formos de fato pessoas comprometidas com o Mestre, obedientes a Ele, o que vai acontecer? Nós não vamos ser apanhados de surpresa. A segunda vinda não vai apanhar os filhos da luz, porque Paulo fala aqui que nós, todos nós somos filhos da luz e filhos do dia, né? Ele fala que nós não somos o que? Da noite e nem das trevas. Então, para estes filhos da luz, filhos do dia, né, este dia não vai apanhar você dormindo, não vai apanhar você desprevenido, despreparado. Então, embora os salvos não saibam nem o dia e nem a hora, então, irmãos, não é questão de que você, porque você é amigo do noivo, que você vai saber. Não, ele não vai te falar. Você não vai saber um minuto antes, você não vai saber um mês antes, um dia antes. Chega a ser um orgulho espiritual alguém achar que Deus pode lhe falar antes. Eu prefiro ser humilde e dizer que eu não vou saber antes. O próprio Senhor Jesus, que era filho dele, falou assim: nem o filho sabe. Então, arrogar uma pretensão de que porque eu tenho uma intimidade de oração, eu vou saber lá um tanto antes. Deus pode te dar sonhos, Deus pode te dar. Deus te deu um sonho de que Jesus está voltando. Amém, você não sabe que dia que é, né? E Ele nunca vai dar um sonho para alguém, e se isso acontecer, saiba que não é dele, dizendo que Ele vai vir no dia tal e na hora tal. Sai aí para o WhatsApp da vida avisando todo mundo. Faz um vídeo e fale aí. Porque isso está dentro do contexto daqueles sinais falsos dos últimos dias que vão aparecer aos montes, que é: o Cristo está ali. Não, o Cristo está lá. Não, te enganei, agora Ele está ali. Não era. Não, agora é, hein? Que nem Sansão e Dalila, né? Aquela coisa, né? Sansão fala: não, mas faz isso, faz aquilo. Então, não haverá isso, mas o fato é que os salvos, os verdadeiros salvos, embora não saibam nem a hora, nem o dia, eles têm azeite em suas lâmpadas, eles estão com a botija cheia, eles estão preparados, e eles estarão esperando o noivo quando ele sairá. Então, esse dia não vai ser surpresa para você quando você encontrar o noivo. Esse terror do ladrão não é o espírito que vai vir sobre você. Então, para alguns, quando este dia acontecer e quando o noivo vir, virá a alegria do encontro. Para outros, o terror do ladrão. Entendeu? Então, quem está preparado, quem é crente, a alegria. Quem não está, e o ladrão chegou, e eu não fiz nada, estou despreparado. Então, esse é aqui o contexto desses dois versículos. Então, não vejo necessidade de a gente aprofundar mais aqui, mas não há conflito na palavra de Deus, amém? Então, nós não sabemos o dia, meus irmãos, e isso deve nos fazer humildes e deve nos fazer diligentes e vigilantes quanto a esse dia, amém? Vamos lá então para o milênio, né? Eu queria começar. Alguém já disse, queridos, que milênio é um longo período de 1000 anos, durante o qual os crentes vão ficar se debatendo para ver quem tem a melhor interpretação do Apocalipse, né? É uma briga sem fim, né? E eu queria então, aproveitando isso, essa definição
claro que é uma brincadeira, né? Perguntar para você sobre qual é a sua visão sobre o milênio, que você já ouviu, já aprendeu, a sua opinião, talvez você já tenha uma visão formada, né, sobre o milênio. Os crentes não passariam pelo milênio? Não seria a grande tribulação, não? Não, pelo milênio mesmo. Milênio? Tá. Mas para você, o que seria então o milênio? O que você aí entende? O que você já ouviu, aprendeu? Ajuda nós aí agora a tornar a aula um pouco mais participativa. Vamos ver aqui o Marcos aqui, ó, sobre o milênio. Você já viu algum estudo, já viu alguma pregação, já leu algum livro? Pastor, eu desde criança, na minha mente, sobre esse assunto do milênio, eu imaginei, e até hoje eu acho que eu imagino mais ou menos assim, onde Satanás vai reinar, como naqueles filmes ou desenhos, onde tem um imperador que quer dominar o mundo e fazer a própria vontade. Eu imaginei que fosse isso, e sempre esperei que eu não tivesse, ou ninguém da minha família. Eu imaginei isso. Há um período onde Satanás vai reinar. Quem levantou a mão ali? Eu vi uma mão levantada ali, não? Fala aí, gente, o que é o milênio para você? É um período de, como o Marco colocou aqui, de um reino maligno? É um período de paz? O que é esse período? O que você acha? Queria mais uma opinião só para a gente poder aqui ter aqui uma visão geral aqui. O que é um milênio aí? Rony, Denis, pessoal aí, catedrático. Pastor Raimundo aqui tem um comentário. Vocês não precisam ter vergonha não, viu, gente? Aqui é todo mundo aluno, viu? Vocês são aquele aluno, eu não vou perguntar porque vão rir de mim. Ninguém vai rir não, se rir eu vou repreender. Diga, pastor, o que o senhor acha? O que é o milênio? O milênio, eu entendo que é quando o próprio Jesus estabelecer o seu governo aqui na terra, juntamente com os salvos. E é onde ele vai governar, onde ele vai administrar a necessidade de alguma coisa. Nós não dependeremos de algum tipo de transporte humano, mas que nós vamos ser transportados como anjo a um determinado lugar. Tem que ir lá nos Estados Unidos resolver uma situação. O próprio Deus vai determinar alguém, o Rony, Rony, vai lá resolver essa situação. Então vai ser um governo estabelecido do próprio Jesus aqui na terra, juntamente com a igreja dos salvos. Amém. É esse entendimento que eu tenho. Sim, essa já é uma posição mais consistente com algumas visões, né? Digamos assim, teológicas, doutrinárias sobre o milênio. Essa já é uma posição já um pouco mais estruturada, vocês ouviram? Reino de Cristo na terra, com os santos, administrando. Essa é uma visão estruturada sobre o milênio que se tem, né? Que se debate, que se estuda, né? Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Aí o Douglas já pode passar para o próximo slide da introdução e entrar já no primeiro ponto desse slide aí, onde vai dizer aí que a palavra milênio se refere a 1000 anos, tá? E esses 1000 anos são mencionados em um único texto que se encontra em Apocalipse 20, de 1 a 6. Então, nós vamos começar lendo esse texto, tá? Então, você vai abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 6. E nós vamos ler, então, o que ele diz. Vou esperar você achar. Eu vou ler e você vai acompanhar aí
esse texto. Diz assim, podemos ler? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas que foram decapitadas por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Pastor, eu tenho uma dúvida aí. Nesse contexto, o arrebatamento já aconteceu ou não? O Arrebatamento. Se já aconteceu? Ou não? Ou não, tá. Eu vou responder na medida que a gente for falando, tá? Aí você vai tirar as conclusões. O que nós temos aqui é a narrativa desse período de 1000 anos, que a Bíblia chama de 1000 anos, e ela desenvolve então o que acontece nesse período. Há uma interpretação. Bom, primeiro, falando em linhas gerais, queridos, nós estamos dentro do livro do Apocalipse, tá? Nós não estamos estudando o Apocalipse, né? Nós estamos estudando as doutrinas da vinda de Cristo, que perpassam aí o Velho Testamento, o Novo Testamento, e não é um estudo específico do livro do Apocalipse. Esse é um estudo que a gente gostaria de fazer, né, no momento oportuno, e a gente vai se preparar para isso. Mas um ponto importante para se entender o Apocalipse é a sua forma de interpretação, a sua natureza de interpretação, né? Há alguns que querem interpretar o livro de Apocalipse de maneira literal, e nós vamos encontrar uma certa dificuldade para isso. O Apocalipse, na verdade, ele é um livro de muita simbologia, né? Então, não dá para se fazer, ao meu ponto de vista, uma interpretação literal de Apocalipse, em função da sua, do seu tipo literário, né? Apocalipse é um livro, é uma literatura que a gente tecnicamente chama de paralelismo progressivo, né? É uma narrativa de eventos que se repetem. Nós temos aqui no livro de Apocalipse 7 sessões que são narradas de forma paralela e progressiva. Então, você tem a sessão 1, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois elas se repetem. Aí, quando repete de novo a sessão 1, já repete a sessão 1, dando um pouco mais de elementos. E aí vai até a 7. Depois, elas se repetem de novo. E quando se repetem de novo, elas se repetem e dando um pouco mais de
elementos, informações. Então, o Apocalipse ele conta a história, né, narra a história da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, de forma paralela e progressiva. Então, se você não entende isso, você pode fazer um tipo de confusão na hora de interpretar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O capítulo 20, ele é precedido pelo capítulo 19. Acontece que o capítulo 19 é o fim de uma dessas sessões. Quando chega no 20, começa de novo. Mais uma série de narrativas voltando lá da vinda de Cristo, né? Então, costuma-se falar, por exemplo, eu já estou dando algumas informações, que o milênio, ele vem depois da segunda vinda de Cristo, porque o capítulo 19 parece que está falando da vinda de Cristo. Então, cronologicamente, sequencialmente aqui, a gente então entende que, falou da vinda de Cristo, agora falar do milênio, então o milênio acontece depois. Só que a gente tem que ter esse cuidado. Apocalipse não está falando em ordem cronológica. O livro não é cronológico. Foi justamente assim que eu aprendi. Não entendi. Foi dessa forma que eu aprendi. Sim. Progressiva? Sim. Não. Então, tem que se ter cuidado. Eu estou só falando isso porque a gente está tratando de um livro que não se interpreta literalmente e nem cronologicamente, tá bom? Isso é um detalhe técnico aqui para a gente poder entender. O que nós estamos aqui temos de nós é o texto que fala do milênio, tá? Ao que parece aqui, João está tendo uma visão, né? Todo o Apocalipse é uma visão de João, e João, ele vê uma mesma coisa em dois planos. Ele vê o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo na terra. Então, quando você lê esse texto, dá para a gente aqui entender melhor e dá para a gente perceber aqui que, por exemplo, os versículos de 1 a 3 parece algo que está acontecendo na terra. O anjo desce, o anjo amarra Satanás, o anjo põe um selo para que ele não engane mais as nações, coisas que estão acontecendo na terra. E a partir do verso 4, João, ele vê algo que parece que não é na terra, porque a partir do 4 ele fala que vê tronos, ele vê pessoas assentadas nesse trono com autoridade para julgar. Ele vê almas, ele não vê pessoas, ele não vê corpos, ele vê almas de pessoas que foram mortas. Então, João parece estar tendo uma visão do que está acontecendo na terra e ao mesmo tempo algo que está acontecendo no céu. E esta visão ele chama de, aliás, né, a visão que lhe é dada, chama esse período de, ou atribui a este período um tempo de 1000 anos. 1000 anos. Então essa é basicamente a estrutura do texto que nós temos aqui. Amém? Alguma dúvida até aqui? Não? Entendeu? Céu, terra, aliás, terra, céu, 1 a 3, terra, 4 a 6, céu, 1000 anos. João está vendo coisas acontecendo aqui e coisas acontecendo no céu. Fala de primeira ressurreição, né? Você sabe o que é a primeira ressurreição? Alguém sabe? Quantas ressurreições tem? Alguém sabe? Que bom, que a próxima aula será sobre a ressurreição. Então não vou explicar o que é a primeira ressurreição aqui para não dar spoiler. Próxima aula vai ser a ressurreição dos mortos, tá? Mas o que nós temos então aqui é o texto do milênio. Irmãos, a interpretação do milênio tem sido de fato polêmica ao longo da história cristã, né? Então aqui o versículo 6, ele fala que os justos reinarão durante 1000 anos, e o que se discute é sobre quando acontecerá esse milênio e qual é a natureza desse reino milenar.
pastor aqui já falou, né? Eu aprendi que o reino milenar vai ser o reino de Cristo com os santos aonde? Aqui na terra. Então é o que se discute, é na terra? É no céu? Qual a natureza desse reino, né? Nós, irmãos, aqui nessa manhã, não queremos polemizar mais do que esse assunto já está polemizado, tá bom? Vamos partir desse princípio. Nós queremos apenas o quê? Conhecer e entender as visões de quem polemizou, já trouxe, tá? Então nós não vamos aqui polemizar, não. Nós vamos entender as visões, né? E vamos nos posicionar naquilo que nós julgarmos mais consistente biblicamente, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Você tem a sua liberdade, né? Esse assunto é um assunto que não nos divide, né? Que divide é, né, final da Libertadores, né? Que já está aqui um embate, alguém já bateu nas minhas costas hoje, Palmeiras e Flamengo, né? Isso aí divide. Mas esse assunto não, tá bom? Então, o que nós queremos hoje? Nós vamos conhecer aqui 4 principais, de novo, lembra do domingo passado? Nós falamos de 2 visões principais. Existem outras ali orbitando, mas não muda muito. Então a gente pegou 2. Aqui nós temos 4 visões principais sobre o milênio, defendidas hoje na igreja atualmente, tá? E como eu disse, isso veio ao longo da história sendo debatido, e ainda hoje, irmãos, ainda hoje há teólogos sentados, e graças a Deus por isso, sentados em cima do assunto, analisando, estudando as línguas originais, as interpretações, o grego, o hebraico, os tempos verbais aqui, tal, para saber e dar mais informações a nós sobre o que a Bíblia de fato quer dizer. Isso é bom, glória a Deus, aleluia por isso. Há muitos bons autores debruçados sobre isso, não para polemizar, mas para aprofundar, né? E nos trazer visões, né, sobre os estudos e os resultados desses estudos para a interpretação bíblica. Então, pode clicar aqui, Douglas, por favor. Nós temos as 4 principais formas de interpretação do milênio defendidas hoje, que são a primeira lá, por favor, o pré-milenismo histórico, tá? A segunda, o pré-milenismo dispensacionalista. Não se assuste com as palavras, tá? Não deixem elas te incomodarem. A terceira é o amilenismo, e a quarta, o pós-milenismo. Então, quando você tem aí o pré e o pós, antes da palavra milenismo, tem a ver com o momento da segunda vinda de Cristo. Então, quando fala pré-milenismo, é porque essa corrente entende que a segunda vinda de Cristo vai ser antes do milênio. Quando você tem pós-milenismo, é que a segunda vinda de Cristo vai ser depois do milênio, no final do milênio, tá? Então por isso que tem pré e pós, né? E então nosso objetivo é analisar essas 4 principais formas de interpretação, tá? Uma análise assim mais detalhada do ensino sobre o milênio no Apocalipse mesmo, a gente vai fazer quando a gente estudar o Apocalipse, tá bom? Porque a gente vem numa sequência desde o primeiro capítulo lá e pá, quando chega lá em cima do milênio nós já vamos estar mais apto a entender. Então hoje nós vamos estudar o quê? Essas 4 principais formas de visões de interpretação do milênio. Para não ficar só no texto e cansar muito, o que é que eu fiz? Vim de novo com as nossas famosas figurinhas e os nossos gráficos ilustrados. Eu acho que fica melhor. Eu queria saber, fica melhor ou não? Fica melhor, né? A visão ali, a gente vai vendo, fica melhor para gravar. Depois os irmãos vão ter os slides, e não só os slides, eu vou dar também todos os rabiscos aqui, para vocês se divertirem, né? Para vocês me denunciarem no conselho de pastores, para vocês
para vocês publicarem nas redes sociais. Olha que loucura esse pastor, né? Então vou te dar todo o conteúdo aqui para você poder ensinar também na tua casa, para você fazer seus estudos, rabiscar, acrescentar, amém? Eu só não vou dar agora porque já tem muita coisa aqui que eu fico arrumando. Cada semana eu arrumo. Esse trem aqui já está com 100 slides e já tá, o arquivo aqui já está com mais de 60 páginas aqui. Então, nós vamos arrumando até chegar lá no final, tá? Então, nós vamos ver cada um. A primeira então, vamos lá, Douglas, por favor. Não clica mais, isso aí. O pré-milenismo histórico, tá? Que é a nossa primeira visão aí. Então, em cada gráfico você vai ter essa base aí. O que você tem ali? Primeira vinda de Cristo, né? Quem lembra do domingo passado, o que é a primeira vinda de Cristo? É o advento da sua vinda, né? Na forma do seu nascimento, o seu ministério, né? A sua morte, a sua ressurreição, né? É a época, essa época, qual é a época? É a época do hoje, é a época da evangelização, a presente era da igreja. Qual é a marca dessa era? A evangelização mundial, né? Nós estamos aqui em processo de missões. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja de verdade está fazendo o que hoje? Testemunhando, o crente verdadeiro está pregando o evangelho, ele está cumprindo o ide, das mais diversas formas e maneiras, né? E a gente sabe que também essa era, a era da igreja, é uma era que vai ser marcada pelo quê? Apostasia, né? Apostasia. Nós vamos ter aqui, e cada vez mais intensificada, né? Uma apostasia muito grande de pessoas que se desviarão. Essa é a marca dessa época. Se alguém perguntar para você qual a característica dessa época, é isso: missões, evangelismo e apostasia. Tá bom? Você está ganhando crente, mas também tem pessoas se afastando. Isso vai se intensificar, né? Como nós já vimos aqui durante o estudo dos sinais da vinda de Cristo. Então, primeira vinda de Cristo está ali, ok? O segundo cenário aí, vamos lá, Douglas, por favor. Grande tribulação. O pré-milenismo histórico, ele defende que haverá uma grande tribulação, e nós já falamos, é o período onde o anticristo, a besta que emerge do mar, mar é multidão, mar são pessoas, em Apocalipse, por isso que não dá para interpretar Apocalipse literalmente. Não pensa você que você vai estar lá em Maceió, tomando sol na praia, daqui a pouco você vê uma besta saindo do meio do mar. Não, não é isso. Não será isso, graças a Deus. Porque eu espero ver Jesus voltar na praia, eu quero estar na praia. Jesus voltando, eu na praia. Então, mar fala de multidão de pessoas. Então, na grande tribulação, a grande tribulação será o advento do anticristo, né? A besta que emerge do mar. A nossa Heloísa está ali glorificando a Deus, né? Vou pedir ajuda aí das mamães, dos papais, para ajudar ali com ela. Então nós temos aqui o que? A grande tribulação. Na grande tribulação, o reinado cruel do anticristo. Aí quem falou aqui, que foi o Marco que falou que será um reinado cruel, né? Então, haverá um reinado cruel mesmo do anticristo, mas não será no milênio. Foi bem diferente, né? Eu acho que eu meio confuso, nunca parei para também ficar preocupado com esse assunto. Eu já li tudo isso, mas bem o contrário que eu falei, né? Na verdade, Satanás está reinando hoje, né? O mundo jaz dele e hoje é que ele... Sim, mas haverá um momento, Marcos, e esse momento é na grande tribulação, que essa crueldade de Satanás, né, vai ir ao cubo, né? Nós vamos ver depois que Satanás está meio que, eu não vou falar agora não, mas depois a gente vê. Então, na grande tribulação, vem o anticristo, ele começa o seu reinado anti-Deus, né? Como o próprio nome diz, anticristo, de forma muito cruel, que vai culminar lá no finalzinho com o seu desejo, e mais que desejo, a sua exigência, obrigação, passaporte, né?
falando muito em passaporte hoje, obrigatório de que adorá-lo como Deus, adorá-lo como Deus. Então vai ser um período de grande tribulação. Nós já falamos de juízes terríveis caindo sobre os habitantes da terra, né? Também haverá conversões, segundo o pré-milenismo histórico, nesse período, uma perseguição do anticristo contra a igreja, contra o povo de Deus, né? Então, este é o período da grande tribulação, e haverá inclusive a presença, se os irmãos estão notando ali, segundo o pré-milenismo histórico, da igreja nesse período. Segundo o pré-milenismo histórico, a igreja estará presente aqui na grande tribulação. Próximo aí, que vem depois da grande tribulação, segundo o pré-milenismo histórico, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Então, seguindo-se a tribulação, a grande tribulação, vai acontecer o arrebatamento da igreja, no final ali da grande tribulação. E a Bíblia diz que esse período, inclusive, da grande tribulação, Jesus fala lá em Mateus 24, será abreviado por amor dos escolhidos. Mas no final, no momento mais intenso, no clímax de maior crueldade da grande tribulação, a igreja é arrebatada, os crentes são transformados, aliás, né, os mortos são ressuscitados, os mortos em Cristo são ressuscitados, os crentes são transformados, ambos seguem ao encontro de Jesus nos ares, e acaba vindo então depois disso o fim de tudo, batalha do Armagedon, tudo Apocalipse, tá? Destruição dos inimigos de Deus, o anticristo é destruído, tudo em Apocalipse, e nós não vamos estudar Apocalipse, mas essa é uma sequência de eventos, tá? Deixa eu abrir aqui, fechei aqui o arquivo. Próximo aí. Depois disso, então, o reino milenar de Cristo Jesus. O pré-milenismo histórico, então, defende que Jesus vem antes ou depois do milênio. O pré-milenismo histórico está defendendo o quê? Que Jesus vem antes ou depois do milênio? Antes. Antes, né? Então vamos lá, ele está vindo antes. Deixa eu voltar aqui para o arquivo que eu fechei aqui sem querer. Está aqui, pronto. Então, o pré-milenismo histórico defende que Cristo estabelecerá o seu reino, né, depois da segunda vinda. Agora, o pré-milenismo histórico, ele defende que esse reino será na terra, e que ele durará 1000 anos. Aonde? Na terra. Foi o que o pastor colocou aqui, e pelo que eu então posso comparar, né, aqui uma influência desta linha teológica, que crê, né, num reino literal de Cristo, num tempo literal também de 1000 anos, e literalmente aqui na terra, tá? Os defensores dessa linha de interpretação ensinam que esse período de 1000 anos será um período de paz sem precedente na história, de paz. Não é que o pecado e a morte vão estar ausentes, eles ainda existirão. Eles pregam que ainda existirá pecado, ainda existirá morte, as pessoas vão morrer de doença, de não sei o que, papapá. Só que vai ser um tempo onde o mal, o pecado vai estar bem reduzido, bem restringido na terra, né? Então a violência que se vê hoje, não vai haver. Vai haver um negocinho aqui ali e tal, mas algo bem reduzido, bem restrito. O que vai ser muito nítido na terra nesse período é a justiça, é a paz,
são os bons relacionamentos. A economia, segundo essa linha, vai bombar. As nações vão se amar. Não vai ter nação contra nação, vai ter um amando o outro, um querendo o melhor do outro. Vai ser um período assim de efusão de paz, de justiça social, política. Você não vai ver essa polarização, direita, esquerda, centro, lado, cima e baixo, um furando o olho do outro. Não. Justiça política, economia, né? Economia diz que o deserto florescerá, haverá plantações roseiras imensas no deserto. São textos que se interpretam lá de Isaías. Enfim, esse será o período do milênio, segundo então aí a visão pré-milenista histórica. E vai assim, até o final, 1000 anos. Quando chega no final, no fim do milênio, o que vai acontecer? Alguém tem alguma opinião? Segundo o que se ouve, o que se fala? Não? O que vocês acham que acontece, segundo a visão pré-milenista histórica? Hã? Pode falar. Paz, igreja. O difícil, pastor, é assim: se em 3 anos Jesus revolucionou a história da humanidade, em 1000 anos, habitando em glória na terra, será que seria necessário, depois de 1000 anos, ainda vir outra dificuldade? Se em 3 anos já transformou a história da humanidade, eu acho que 1000 anos dá para transformar assim 1000 vezes a terra. Sim. Uma crítica que se faz é isso: como poderá um Cristo glorificado, santificado, já que já estou entrando em contrapontos, conviver com o pecado ainda? Essa é uma crítica que se faz, né? Enfim, mas avançando, o que se crê no pré-milenismo histórico é que no final do milênio acontece mais ou menos o que a Bíblia já fala aqui no texto que nós lemos. Aliás, nós lemos até o 6, né? Mas se nós seguirmos aqui, vai falar aqui no verso 7 que Satanás será solto, né? Então, eles creem que Satanás será solto no final do milênio, se instigará uma grande rebelião contra Deus, contra Jesus, contra o seu reino, e ele ajuntará nações rebeldes, nações que ficaram ali debaixo daquele período 1000 anos, mas com raiva, né? Com aquela vontade de chutar o balde, mas não podia, porque estava tudo ali preso debaixo da justiça dele. Mas se dependesse deles, se dependesse deles, eles realmente se rebelariam. Aí, como apareceu lá um cara lá, né, Satanás, aí já colaram com ele. Aí essas nações se rebelam, né, e vai haver aquela batalha bíblica chamada Gog, batalha de Gog e Magog, e contra Cristo e contra os santos, né? Aí dizem que essa batalha vai ser lá em Israel, né? Mas o fato é que essa rebelião vai ser logo subjugada por Cristo. Satanás vai ser destruído, lançado no lago de fogo, e acaba o milênio assim, com a vitória de Cristo. E após essa vitória, após o milênio, segue-se lá, tem uma setinha apontando ali, né? Estado eterno. Aí tem ali, logo no comecinho ali, no finalzinho, né, do milênio, no comecinho do estado eterno, vai ter lá a ressurreição dos incrédulos, né, aqueles que morreram ímpios. Vai ter lá o julgamento perante o trono branco. Nós vamos ter uma aula só sobre o juízo final, né? E tem início o estado eterno. Essa é a interpretação primeira que nós vimos aqui do pré-milenismo histórico, tá bom? Segura aí, vamos avançar agora para a próxima, porque o tempo está correndo. Vamos lá. O pré-milenismo dispensacionalista. Então, só para relembrar, é dispensacionalista porque existe uma linha de interpretação bíblica chamada dispensacional, que divide a história da Bíblia em eras, e em cada era Deus trata com o homem de uma maneira. Então é essa corrente aí
que nós estamos tratando. Os dispensacionalistas, eles creem na primeira vinda de Cristo, como nós já falamos, né? Nascimento, morte, ressurreição, evangelismo da igreja, né? Apostasia, tal. E começa uma pequena variação em relação à primeira. Vai lá. Eles creem, como nós falamos na aula passada, na segunda vinda, que haverá primeiramente um arrebatamento. O primeiro evento alusivo à volta de Cristo vai ser o arrebatamento da igreja. É a primeira etapa da vinda de Cristo, né? Lembra que nós falamos? Eles creem que Jesus vem e para no meio do caminho. Ele vem, fica ali entre céu e terra, e os santos vão para lá. E tanto os santos que morreram vão ser ressuscitados, como nós que estivemos aqui, vamos ser glorificados, vai até o meio do caminho, dali pega uma rota, vai lá para uma sala gourmet, um jantar, e ali se celebra as bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra estará acontecendo o quê? Posso clicar o próximo aí? A grande tribulação. Então a grande tribulação segundo os dispensacionalistas, creem numa grande tribulação de 7 anos, literalmente, um período de 7 anos, onde alguns defendem que os 3 anos e meio primeiro vão ser meio que não tão tribulado, e no meio para frente vai ser tribulação mesmo. Alguns pré-dispensacionalistas creem que a igreja vai ser arrebatada não antes, mas no meio da grande tribulação. É uma pequena variação ali, mas enfim, eles acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, da grande mesmo, aquela tribulação mais, ali dura, cruel, e depois da grande tribulação vem o terceiro evento, a segunda vinda de Cristo. É a segunda etapa da vinda de Cristo. Os pré-dispensacionalistas creem nesta vinda de Cristo em 2 etapas. A primeira, ele vem para os santos, arrebata, fica com os santos, e na segunda, ele vem com os santos. Então você acaba as bodas, aí Jesus fala assim, bora lá para a terra agora, aí traz a igreja junto com ele, no fim da grande tribulação, ali tem a batalha do Armagedon, a destruição lá dos inimigos, do anticristo, as nações rebeldes vão ser reunidas lá para julgamento. Tem as nações que eles creem, os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas creem basicamente em 2 tratamentos diferenciados e distintos para Israel e igreja. Deus vai tratar com a igreja de uma forma e com Israel de outra forma. Então você vai ouvir muito disso. Jesus vem, arrebata a igreja, mas agora ele se volta para Israel. Quando fala assim, se volta para Israel, você já sabe, é dispensacionalismo. E eu não estou criticando não, tá, irmãos, os dispensacionalistas, estou só diferenciando aí as diversas linhas. Então, os dispensacionalistas creem que em determinado momento Deus vai tratar com Israel, aí vai ter a construção do templo, vai ter lá o retorno do sacrifício, vai ter lá um monte de coisa, Deus e trata com Israel, e converte Israel na marra, e pá, tal. É algo assim. E para a igreja não, outro tratamento, eles creem assim. Então, nesse período da grande tribulação, as nações que apoiaram Israel, que ficaram ali do lado de Israel e contra o anticristo, elas vão entrar no milênio com Cristo assim, como se fala, um peito estufado, agora quero ver, Então essas nações que apoiaram Israel, e muitos profetizam que o Brasil vai ser uma dessas nações, vão entrar no reino milenar agora de cabeça erguida, porque apoiamos Israel. Então, essa é a linha que eles defendem. O resto vai ser lançado tudo no Hades, no inferno. E aí, vem o quê? O próximo. Clica, reino milenar de Cristo. Tá? Então, segundo os pré-dispensacionalistas históricos, Jesus ele vem antes ou depois da segunda vinda de Cristo, do milênio? Antes, também vem antes, tá? Então o milênio seria um último ato, E aí Cristo vai reinar por 1000 anos ali. Os pré-dispensacionalistas também creem que no final Satanás será solto. Os incrédulos
que se rebelaram vão ser julgados lá na Nova Jerusalém, vão ser julgados lá. Ele vai fazer aquela rebelião, Satanás, no final do milênio. Jesus vem da mesma forma, subjuga rapidamente, né, acaba com esse negócio rapidamente, e aí lança Satanás no lago de fogo. Aí tem o juízo do trono branco, o juízo final, né, e aí nesse ponto começa então o estado eterno, tá bom? Essa é a segunda visão. Vamos lá para a terceira visão. O pós-milenismo. Agora nós já começamos a falar do pós-pago, né? Por enquanto só no pré-pago, né? Agora vamos falar do pós-pago, né? São os planos mais desejados, né? Internet livre, né? Sem limites aí e tal. Vamos lá para o pós-pago. Pós-milenismo, tá? Bom, antes do Douglas clicar ali, você já viu que tem a primeira vinda. O que você acha que vem aí, gente? Agora. Você já sabe as figurinhas que aparecem, né? Arrebatamento, tribulação, segunda vinda, milênio. Às vezes é em uma etapa, 2 etapas. O que você acha que vem aí pela frente agora? O que o pós-milenismo acha que vem aí daqui a pouquinho? Nós estamos aqui, qual que é essa era? Era da igreja, evangelismo e tal. Se alguém aqui é pós-milenista, ele acredita que vai vir o que aqui? Tribulação? Grande tribulação? O que mais? Mais uma opinião. Bom, antes de clicar lá, deixa eu falar algumas coisas, tá? Pós-milenismo. Tanto no pré-milenismo histórico como dispensacional, eles creem que o milênio é literal. É 1000 anos, é na Terra e acabou. O pós-milenismo acredita que o milênio é espiritual, é simbólico. O milênio não são 1000 dias, é algo simbólico, espiritual, não é literal. Então não necessariamente são 1000 anos, é um longo período, pode ser menos ou pode ser mais, pode ser 10.000 anos, pode ser 900 anos, é um longo período, né? Então vamos lá, o que você acha que vem? Vamos lá, pode clicar, Douglas. Uau, acabou, vamos embora para casa. Pós-milenismo crê isso. Pós-milenismo crê que Cristo volta antes ou depois do milênio. O que você acha? Pode falar alto. Depois do milênio? Será? Bom, um fato é uma coisa, ali já tem estado eterno, então o milênio está onde aí? Ou não tem, ou vem antes, ao que parece, né? Então clica aí, Douglas, mais uma vez. Reino milenar de Cristo. Olha só. O pós-milenismo, então vamos lá de novo, você vai entender aqui, tá? Por isso que eu não queria pôr lá em texto, porque você vai ficar depois tendo que ler. Pós-milenismo é isso. Primeiro, não é literal, não são 1000 anos, é um longo período. Para ele esse período é a era da igreja. É a era da igreja, tá? Cristo volta depois do milênio, então acaba o milênio, no final do milênio Jesus vai vir a sua segunda vinda, e aí nós vamos ter o que lá na segunda vinda de Cristo? Arrebatamento, está lá, e segunda vinda, tá? Para o pós-milenismo, a grande tribulação, a apostasia, são coisas que já aconteceram. Já aconteceu. Pós-milenista hoje vai falar assim: e a grande tribulação? Já foi. A grande tribulação são as tribulações históricas que nós tivemos: perseguição aos judeus, perseguição à igreja, matança de crentes, tal, Faraó perseguindo Israel no Egito. Tudo isso somado, pondo na balança, foi a grande tribulação.
E a apostasia já foi, quem tinha que se desviar, desviou, ou está se desviando ainda, mas já foi, não vai ter mais, isso não é um evento, né? O único evento esperado agora é a volta de Cristo, que deve acontecer no final do milênio. Eles acreditam, essa linha acredita, que haverá nessa era, um período de paz. Daqui a pouco, ou não sei quando, haverá um período de paz, de prosperidade. Eles usam um texto como aqueles, quando houver falar em paz, aí haverá repentina destruição. Lembra desse texto? Está lá é um texto de Paulo. Então, eles creem que ainda haverá nesse tempo um período de paz, de economia bombando, nações amigas, não tem mais guerra, não tem mais injustiça social, vai ficar tudo bem, e a gente aqui vai ficar meio assim, tudo em paz, né, tal, e de repente vem Cristo. Aí vindo Cristo, né, o que acontece? Nesse finalzinho, Jesus já vem, já tem a ressurreição dos crentes e dos incrédulos, tudo de uma vez só, e acontece o julgamento, o juízo final, e depois do juízo final, começa o estado eterno. Então, pós-milenismo, Jesus vem depois do milênio. O milênio já existe. Grande tribulação não vai acontecer mais. Nós vamos aqui só daqui para frente só melhorando, paz e justiça, e depois, repentinamente, Jesus vem. Essa é a terceira linha que nós estamos estudando hoje. Até aqui, o que vocês estão achando? Concordam, discordam, não tem opinião? Quem acredita num mundo de paz ainda nessa era? Na era da igreja? Pessoalmente falando aqui, dê sua opinião. Você acredita que nós vamos chegar aqui num ponto de pacificação mundial, de paz mundial, de um reinado tranquilo? Quem acredita nisso, levanta a mão aí, só para saber, uma pesquisa aqui rápida. Quem não acredita, levanta a mão. A maioria não acredita. Você acredita que o pau vai quebrar mesmo, né? Até o final, né? Vocês são do fight, né? Pois é. Se você é pós-milenista, você vai tender a achar que daqui a pouco vai melhorando, e daqui a pouco nós vamos ter aí, né? O pecado vai ser restringido aqui. O pecado vai começar restringido. As leis vão ser mais duras. A violência vai ser contida, o homem vai ser mais amável, as pessoas vão ser mais doces, as nações não vão ficar mais brigando. Essa é a tendência. Quer falar? Olha, muitos, não se fala muito em denominação, porque, como eu disse, tem pessoas que nem sabem o que são, tá? Nem sabem o que são, mas há muitos teólogos importantes que defendem essa linha pós-milenista. Todas as linhas, viu? Em cada linha você vai ter teólogos importantes, pessoas assim idôneas, né? Pessoas de boa fé cristã, teológica, que defendem esses posicionamentos, tá? Então, e agora não dá para falar assim uma denominação de forma mais consistente, defendendo A ou B, tá? Uma posição dessa aqui assim. Outras eu dá para dizer, por exemplo, os pré-milenistas dispensacionalistas, boa parte são igrejas pentecostais, uma grande parcela são pré-dispensacionalistas, são pré-milenistas dispensacionalistas, tanto são pré-tribulacionistas, né? Acredita que a igreja vai antes, como pré-milenistas dispensacionalistas, tá? Que Jesus vem vem depois do milênio, e a igreja vai vir com ele reinar aqui na terra. São a maior parte das igrejas pentecostais, neopentecostais, acreditam assim, tá? Acreditam, mas não é, eu sou isso. Tá lá, acredita, nem sabe às vezes por quê, né? Mas acredita.
Tá bom? Bom, esse é o pós-milenismo. Agora nós vamos para a última, né? Para a última, que é, Douglas, aí, por favor, o amilenismo. Aí eu vou fazer a mesma pergunta. E agora, o que vocês acham que vem aí? E aí, grande tribulação, arrebatamento, segunda vinda de Cristo, o que vai vir aí? De repente o estado eterno vai pular para cá, amilenismo. Antes, deixa eu até falar, essa palavra amilenismo, o a é uma palavra o quê? Negativa, né? Quando você tem sempre amilenismo, né? Por exemplo, não milênio, mas essa palavra não é legal. Há teólogos como o Dr. J. Adams, outros teólogos que tentaram até, nas suas literaturas mudam isso, de amilenismo para pró-milenismo, ou milenismo realizado, porque essa palavra não é legal, mas em geral a literatura usa esta expressão para falar desta forma de interpretação, amilenismo, mas não quer dizer, essa palavra não quer dizer que não tem milênio, tá? É uma linha que acredita no milênio, mas no milênio realizado, ou eles são pró-milênio, mas não como os outros são, tá? Então, o que você acha que vem aí? Não estou ouvindo, as máscaras não me deixam ouvir aí. Arrebatamento, será que tem arrebatamento no amilenismo? Vamos ver lá então, gente, não vou deixar vocês curiosos aí. Douglas, por favor. Eita, grande tribulação, primeiro evento que eles creem, aliás, primeiro não sei, de repente cai um para cá, né? Então, mas um evento, uma crença é a grande tribulação. Segundo, vai lá, Douglas. Arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Os amilenistas, como os pós-milenistas, não são da linha da vinda de Cristo em duas etapas. Jesus vem num evento único, arrebatamento e segunda vinda. Então, lembrar, tanto o pós-milenista como o amilenista crê naquela linha que nós vimos semana passada. Jesus não para no meio do caminho, Jesus vem, a igreja é arrebatada, mas ele continua a marcha, né, triunfal, com a igreja já arrebatada, para vir aqui para a terra, onde vai estar acontecendo o quê? A grande tribulação. Então, no final da grande tribulação, Jesus arrebata a igreja, ressuscita os crentes, só os crentes, os ímpios não, e já segue direto para a terra, tá? Para cá, para a coroação final da sua vitória. Bom, e o milênio, onde entra aí? O que vocês acham? Antes, depois, no meio? Na primeira vinda? Vamos ver lá. Clica aí, Douglas. Reino milenar de Cristo. Vai da onde até onde? Primeira vinda até a segunda vinda. Qual que é a diferença do outro? É que os pós-milenistas não acreditam na grande tribulação como um evento ainda a acontecer. Os amilenistas já acreditam que nós estamos aí às portas de uma grande tribulação. Então, vamos lá. O amilenismo concorda com o pós-milenismo, que é o que a gente viu ontem, em alguns pontos. Por exemplo, o amilenismo também crê que o milênio não é literal, é simbólico, não necessariamente 1000 anos. Crê que Cristo volta depois do milênio, então o milênio já está acontecendo. O milênio é este período não literal, que é a época da igreja, né? A era da igreja. O milênio não é um reino, como pós-milênio, literal aqui na terra. O milênio está sendo um reino espiritual no coração dos crentes. Concordo um pouco mais com o que nós lemos de Apocalipse 20, de 1 a 6. Jesus já está reinando no céu com os crentes e já está reinando nos crentes na terra, no coração dos crentes. É um reinado espiritual, é um governo espiritual.
Então ele está reinando na terra e nos céus com os santos. Satanás, aqui fala que Satanás será preso aonde? No milênio. Porque esses 1000 anos, se eles são simbólicos, literais, e Satanás é preso nesse período, não necessariamente é no final dele, ou no começo, ele está preso no milênio. Nós cremos, olha eu falando, né? Nós cremos. Já entreguei. Há milenistas creem que Satanás já está preso. Por isso que Satanás, ele não engana mais as nações. As nações estão suscetíveis agora a crer em Deus, a crer em Cristo, pela pregação do Evangelho. Quando você tinha Deus governando uma nação, a nação de Israel, na história, as outras nações vizinhas eram enganadas por Satanás. Tirando uma ou outra pessoa de outras nações que cria, em geral as nações eram rebeldes contra Deus. Elas não se convertiam a Deus. A única nação convertida era Israel. E ainda assim, né, como Israel era uma figura do povo de Deus, eles ainda assim tinham o coração endurecido. Mas era um povo que era o povo de Deus. Agora as outras nações eram nações rebeldes, ao ponto de Deus, né, na pessoa dos líderes do povo, orientar o que? Quando entravam numa terra, dizimar as nações. Aí você pensa, ou alguém pensa, né? Esse Deus é muito injusto, ele manda matar as nações. Aí tem um debate, aquele debate, né, filosófico, passional, né, de Deus é injusto, Deus é... Fica aquele debate. Mas na verdade Deus é muito justo. Ele fazia aquilo, né, de forma preventiva, né, de forma a guardar o povo de Deus, porque senão ia ter contaminação. Então tem esses aspectos. Mas voltando aqui, quer dizer então que as nações eram enganadas por Satanás. Quando Jesus vem, Jesus amarra o diabo. Aliás, no seu nascimento, no deserto, ele vence Satanás, e na cruz ele amarra Satanás de forma espiritual, e Satanás não mais engana as nações. As nações agora são convertidas a Deus, são suscetíveis de crerem em Deus. Então Satanás já está preso. Não vai ter um momento que Satanás será preso. Satanás já está preso. A igreja está avançando, evangelizando. Se Satanás não estivesse preso, você não se converteria. Satanás enganaria as pessoas, seduziria, enganaria e aprisionaria as pessoas, elas não se converteriam. Mas as pessoas estão se convertendo porque Jesus já amarrou o valente. Você não pode entrar numa casa e saquear aquela casa se o valente não for amarrado antes. Essa parábola, essa fala de Jesus aos líderes religiosos já era algo profético, ilustrando este período em que Satanás estará amarrado. Ele amarrou o valente, agora nós vamos saquear lá a casa dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Deus amarrou Satanás, e agora nós estamos ganhando vidas para Cristo. Então, o reino espiritual de Cristo no coração dos crentes é o milênio, no coração dos crentes. Cristo vitorioso já está governando o seu povo através da sua palavra, através do Espírito, enquanto a igreja aguarda o que? O reino futuro, né? Glorioso, perfeito, não aqui mais nessa terra, mas na nova terra, né? E na vida por vir. Para o amilenista, a igreja do Novo Testamento se identifica como o verdadeiro Israel espiritual. Não haverá um tratamento diferenciado para Israel e outro para a igreja. Não, Deus já está tratando com o Israel e a igreja ao mesmo tempo. Os judeus estão se convertendo como crentes, como o gentio se converte, da mesma maneira. O que vai haver no final dos tempos agora, como foi um sinal estudado aqui, um dos sinais dos tempos, o pleroma de Israel,
a plenitude de Israel. É uma conversão mais acelerada e mais intensa de judeus, que também vão se convertendo a Cristo. Vai aumentar a conversão de judeus. Quando você vê isso, falei, opa, sinal dos tempos. Apostasia, grande tribulação, conversão de judeus. Eu até penso, acredito pessoalmente que o pleroma vai se intensificar mais na grande tribulação. Talvez quando nós vermos conversões de judeus, nós já vamos estar ali meio que no meio do fogo cruzado, da grande tribulação. Então, é esse processo, né? A igreja hoje é constituída de judeus e de gentios. Judeu não se converte diferente de gentio, e nem gentio diferente de judeu. É da mesma forma, é pela graça, né? Mediante a graça, é pela fé em Cristo. Acabou, a mesma coisa. Vai ouvir o evangelho e vai aceitar Cristo, e vai se converter. Amém? Bom, destaques aqui entre o amilenismo e o pós-milenismo. Vocês viram que no pós-milenismo a ênfase maior é o quê? Na paz, um processo de paz, uma era de uma paz que vai se intensificando e vem o fim. No amilenismo a ênfase é o quê? É no quê? No sofrimento da igreja, na perseguição da igreja, na tribulação. Então, olha as ênfases distintas que destacam a diferença entre um e outro. Uma linha amilenista crê que a coisa, meu irmão, vai apertar. O pecado vai se acentuar, o anticristo vai vir, vai ser um momento de apostasia. Um pouco mais consistente com a leitura do Novo Testamento. Eu tenho que admitir isso. Um pouco mais consistente com a leitura do Novo Testamento. Então, é uma ênfase que diferencia um do outro. Pós-milenismo, ênfase numa paz intensificada. Amilenismo, numa tribulação e apostasia e a manifestação pessoal do anticristo. Tá? No pós-milenismo, bom, nós já falamos, né? É período de paz, o pecado não é eliminado, mas é reduzido, e aí eles acreditam assim até que Cristo venha. Bom, essas são as 4 posições, as correntes milenistas mais conhecidas, mais debatidas, mais ensinadas na igreja atualmente. E a gente pode então já com um conhecimento prévio, depois você vai pegar isso e vai estudar melhor, mas a gente pode já com um conhecimento prévio dessas correntes, começar a se posicionar, né, dentro daquilo que você e a igreja entenda como forma mais consistente. Eu não vou me abster não, né? Domingo passado eu já falei que eu já me posicionei, né, crendo numa segunda vinda como sendo um evento único. Creio que o arrebatamento e a segunda vinda vão vir depois da grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação, nós vamos estar aqui, esses dias serão abreviados e por causa de nós, e Cristo virá buscar a sua igreja. Da mesma forma que eu me posiciono já de algum tempo, né? Já estive ali flertando muito com o pré-milenismo histórico durante muitos anos. Foi uma corrente que entrou no Brasil, entrou na teologia brasileira, né? Bem recentemente. Os pais da igreja não viam assim, né? Mas eu creio mais numa sequência muito parecida, mais consistente, biblicamente falando, que é o amilenismo, ou o pró-milenismo, ou o milenismo realizado, onde nós vamos aí ter a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, e não necessariamente um reino milenar literal, né, de 1000 anos, Cristo aqui na terra, governando, tratando a igreja de um jeito, Israel de outro, a igreja no trono, Israel ali, aquele processo separado, né? Não acredito muito nisso. Então, creio mais nessa linha teológica de interpretação do amilenismo. O que todas as correntes concordam, e é por isso que isso não nos divide, é que, né, Jesus virá, né? Jesus virá buscar a igreja, né? E
nos levará para viver para sempre na eternidade, no novo céu e na nova terra. Nisto não há divergência, por isso que a gente é amigo, né? Por isso que a gente é irmão, por isso que a gente não vai polemizar em nada, tá? Mas é importante que você conheça essas várias correntes, para que você possa, ao ler a sua Bíblia, ir tirando as suas conclusões, quando você ouvir falar de arrebatamento, de milênio, de segunda vinda, amém? E você então ir adquirindo massa crítica e formando convicções de como será, amém? E nós esperamos que isso venha de fato ser edificante para nós, e muito mais que isso, né? A gente não quer aqui ter razão, a gente quer aqui conhecer a Deus. Então, muito mais que isso, isso fortalece, que isso fortaleça a nossa, venha fortalecer a nossa esperança na vinda de Cristo e no nosso processo de preparação, de estar pronto para esse dia, para esse momento, para tudo que virá pela frente. Amém, queridos? Próximo slide. A ressurreição do corpo, o tema do próximo domingo. Aí nós vamos então tratar de forma muito particular daquele processo que a Bíblia fala da ressurreição, né? 1 Coríntios 15, a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos ímpios, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, o que são essas coisas, para a gente não se confundir, amém? Então no próximo domingo, contamos com a sua presença para continuarmos, né? Estamos iniciando outubro, nós temos aí 3 domingos pela frente, ou 4, onde nós veremos aqui os temas propostos para esse mês, né? Ressurreição do corpo, juízo final, e estado eterno, e depois nós vamos ver em novembro parábolas do reino, parábolas também que falam da vinda de Cristo, parábola das 10 virgens, ver como nós de fato devemos nos preparar, entender. Muita gente faz muita confusão sobre a parábola das 10 virgens. Pastor, o senhor não falou nada de anticristo, de besta, de sinal da besta, né? Do 666, é chip, não é vacina, é o quê, né? Como é que é? E o anticristo é uma mulher, é um homem, é um estado, é um partido político, o que é? É um aplicativo, né? Já vou falar, o anticristo será um aplicativo que vai te dominar. Eu acho que ele já está aqui, já dominou alguns, irmão, porque eu acho que o anticristo é o Instagram, né? Ele não solta, mas não sai da minha mão, rapaz, esse negócio, né? Eu na praia, de vez em quando me pegava com esse negócio na mão, eu vou, sai praga! Será que o anticristo é um aplicativo? Pode ser, né? Então, porque fala lá, né? Sinal na mão. Olha aí. Ou na testa, né? Aí, ó. Mira onde sempre? Na testa. Então, será que é? Pastor, o senhor não falou nada disso. Como nós dissemos, nós não estamos estudando o Apocalipse, né? Então, talvez a gente não entre em detalhes assim, sinal da besta, nesse estudo. Infelizmente, para a tristeza de muitos, né? Ou para a alegria de alguns, né? Então, nós não vamos entrar agora. Mas se você tiver alguma dúvida, quer saber, me pergunta, manda lá no WhatsApp, ou pergunta aqui, a gente vai tentar trazer aqui, no meio de tudo isso aí, algum esclarecimento, só para você não ficar aí perdido na floresta, né? Mas a gente vai tentar. Mas esperamos em Deus, logo podemos fazer um estudo mais consistente sobre o Apocalipse, né? E aí nós vamos ver as coisas assim mais no detalhe, amém? Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez. Muito obrigado por esta manhã, por estes momentos passados aqui. Senhor, que a tua palavra, ó Deus, ó Pai, nos dê, Senhor, firmeza, certeza, convicção, Deus, sobretudo, de que Jesus virá, de que nós precisamos estar preparados. Senhor, que o Espírito Santo nos faça lembrar disso todo dia, para que nos preparemos, para que nos aprontemos,
para que, Senhor, nossas vestes estejam limpas, nossa botija esteja cheia, repleta, transbordante de azeite, possamos andar, ó Deus, no caminho direito, na vereda reta, plana, Deus, ó Pai, em santidade, em obediência, de forma que lhe agrade, e possamos assim, Senhor, Deus, aguardar desta forma, Deus, ó Pai, a vinda do noivo, a vinda de Cristo Jesus. Equipa, capacita, habilita cada crente, cada filho teu, cada um dos teus servos que estão aqui, Deus, ó Pai, a, Senhor, crescer em maturidade, em santidade, Deus, ó Pai, e em unidade, para que possamos, Senhor, suportar os dias maus e permanecer, como Paulo diz, firmes, ó Pai, revestidos de toda a armadura do Senhor, Deus, ó Pai, prontos para aquele grande e maravilhoso dia, quando, Senhor, enfim, nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo em sua glória. Obrigado por este dia, mais uma vez te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe o restante dele, cada família, cada homem, cada mulher, Deus, ó Pai, e abençoa a nossa vinda, Deus, ó Pai, para esta noite, juntos celebrarmos ao Senhor e comungarmos do pão e do cálice diante de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém.